Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de História com o professor Pedro. E hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que vimos estudando no capítulo 13, nos capítulos anteriores. Só que hoje vamos dar início a um novo capítulo, nosso capítulo 14, tá certo? Nosso capítulo 14, ele fala sobre o Brasil holandês, O Brasil holandês, que é justamente o período do Brasil que esteve dominado pela galera lá dos Países Baixos, conhecidos como Holanda, Então, os holandeses durante um bom tempo vão administrar o território que hoje entendemos como Brasil, tá certo? Lembrando que o Brasil não tinha as proporções territoriais que temos hoje em dia, mas grande parte do território que temos hoje em dia, tá certo? Então, bora lá. Quando a gente estuda sobre o Brasil holandês, a gente tem que entender o quê? O processo, a relação que o Nordeste tem com a produção açucareira. Porque a gente já vem estudando nos capítulos anteriores o quê? Que Portugal implantou aqui no Brasil, no atual Brasil, o sistema de plantation, Que esse sistema de plantation consistia na monocultura, na produção em larga escala da monocultura açucareira para exportação, E a gente viu que aconteceram a formação de vários engenhos no atual território nordestino, Então, ao acontecer a formação desses engenhos, a gente percebe que a produção de açúcar vai ser produzida em larga escala e exportada para a Europa, porque a gente viu que a Europa tinha esse comércio justamente pelo fato de o açúcar ser supervalorizado, ser produto de luxo, Portanto, vão acontecer a formação desses engenhos aqui no Nordeste e quando acontece a invasão holandesa no Brasil, o Brasil já estava com aproximadamente 200 engenhos. Quando a gente fala, a gente hoje pode olhar e achar pouco, mas para aquela época, era uma quantidade extremamente significativa. A gente viu, quando a gente fala sobre engenhos, que a gente via que a produção do açúcar consistia em várias etapas, começando, claro, pelo plantio da cana, depois era extraído o caldo da cana na moenda, esse caldo era fervido e após a fervura do caldo, fazia o quê? A formação dos pães de açúcar. E esses pães de açúcar eram refinados aqui no Brasil? A gente viu que não. A gente viu que ia para o país financiador dessa produção no Brasil, que era a Holanda. A Holanda, nos navios, levava o quê? Esses pães de açúcar para a Europa e lá refinava e comercializava. Dessa forma, a gente já revisa o fato de a Holanda ser o maior e principal financiador da produção açucareira no Brasil, Então a gente vê que tem essa parceria aí, Então o Nordeste e o açúcar tem justamente essa correlação de Portugal, Brasil e Holanda. A gente viu isso. Só que, pessoal, vai acontecer um negócio muito doido, que vai ser o quê? Devido ao fato de a Holanda ter essa parceria muito forte com Portugal, a relação durante a maioria desse período, de parceria entre eles, foi extremamente amigável. Só que vai acontecer um negócio interessante, que é o quê? O fenômeno conhecido como União Ibérica, Por que União Ibérica? Que vai ser justamente a união de Portugal com a Espanha, através de um único governo. Porque, por exemplo, no ano de 1578, Portugal, era governado por um cara chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião era quem? Era o rei de Portugal. Só que ele inventou de guerrear lá no Marrocos, na África, E ao ir guerrear no Marrocos, acredita-se que ele morreu, porque a partir desse fenômeno, desse momento, ele nunca mais apareceu, nunca mais foi visto, Simplesmente desapareceu. Então, o que é que vai acontecer? Devido ao fato de haver uma relação familiar entre as dinastias de Portugal e Espanha, vai haver justamente a união de Portugal e Espanha em um único governo, E então essa união entre Portugal e Espanha vai ser chamada de União Ibérica, tá? Por que União Ibérica? Porque é a união dos principais países da Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, tá certo? Então, a União Ibérica ela vai existir desde o ano de 1580 até 1640. Então, vai ser um longo período de aproximadamente 60 anos de governo da União Ibérica, certo? Só que tem um porém. Portugal era extremamente parceiro da Holanda. Só que
quando acontece a União Ibérica, permanece a parceria com muitos países parceiros. Entretanto, a Espanha tem uma certa rixa com a Holanda e vai fazer com que a Espanha, através da União Ibérica, corte relações definitivas com a Holanda. Então, a Holanda, que era uma nação que lucrava bastante com a parceria com o Brasil, vai ser extremamente prejudicada, nesse processo, porque vai ter um prejuízo muito grande. Vai perder um grande poderio sobre um território tão vasto como é o Nordeste do Brasil, tá certo? Aí o que é que os holandeses vão fazer? Eles vão ter a seguinte artimanha. Lá em Amsterdã, capital da Holanda, eles vão se reunir e vão formar uma companhia, chamada de Companhia das Índias Ocidentais. Por que ocidentais? Porque são as Índias do Ocidente, Resumindo, o território brasileiro, tá? Então, essa Companhia das Índias Ocidentais, formada pelos holandeses, vai ter a seguinte ideia, Inicialmente, qual era o objetivo dela? De tanto regulamentar, tanto de administrar as colônias produtoras de açúcar, como também a questão do tráfico negreiro, Essa Companhia das Índias Ocidentais, ela mexia com todo esse tipo de comércio, tá certo? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai organizar uma invasão ao território brasileiro. Então, é aí que vai começar o período conhecido como invasão holandesa, tá certo? Um período de invasão dos holandeses aqui no Brasil. Aí você olha, qual era o estado do Brasil, a capitania do Brasil nessa época que mais tinha engenhos e que mais produzia açúcar? Não era Pernambuco, era o estado da Bahia, tá? Então, por exemplo, o estado da atual Bahia, Então, os holandeses inicialmente eles vão invadir esse território, vão invadir a cidade de Salvador e vão tentar dominar os engenhos de lá. Só que a União Ibérica vai mandar as tropas e depois de um tempo os holandeses vão ser expulsos, a Companhia das Índias Ocidentais vão ser expulsos do território de Salvador. Então, eles vão ter a seguinte ideia: vamos conquistar o território do Brasil também poderoso. E qual era ele? Pernambuco, Pernambuco era um grande produtor de açúcar nesse período. Nunca deixou de ser, mas nesse período estava em sua fase, vamos dizer assim, de esplendor, tá certo? Então, quando ele chega lá em Pernambuco, eles conseguem dominar, iniciam um projeto de expansão da invasão do domínio holandês no Brasil. Tanto é que a gente vê territórios do atual Rio Grande do Norte, aqui na parte do litoral, que vão ser dominados pelos holandeses e vão aqui, vai ser, ou melhor, não só do Rio Grande do Norte, mas vai chegar até o território do Maranhão, tá certo? Na parte do litoral. Então, na parte litorânea do Maranhão até o estado de Sergipe, mais ou menos aqui na cidade de São Francisco, que hoje é patrimônio mundial, patrimônio da humanidade, da Unesco, todo esse território, ele vai ser compreendido pelo domínio holandês, tá certo? Então, os holandeses vão dominar o Brasil por mais de 20 anos, tá bom? E vão deixar, claro, muitos rastros da sua cultura aqui no território brasileiro, tá bom? Nesse período que o Brasil foi dominado pelos holandeses, vai vir um governante extremamente importante que até hoje vai ser feito referência a ele. Tanto é até a faculdade lá em Maceió que recebe o nome dele. Vai ser justamente o período do Brasil holandês administrado por um cara chamado Maurício de Nassau, tá certo? Maurício de Nassau era um grande general, um grande militar holandês que vem para aqui, para o Brasil, administrar. E Nassau, ele tinha justamente a tarefa de organizar o sistema administrativo da colônia holandesa na América, tá certo? Então ele foi um cara que estabeleceu leis no governo holandês no Brasil, nomeou juízes, funcionários da justiça. Tudo isso era da responsabilidade do governante chamado Nassau, tá certo? Ele reprimiu muitos abusos, tá? Muitos abusos, por exemplo, de senhores de engenho com escravizados. Enfim, vão ser muito significativos os feitos de Nassau aqui no Brasil, tá bom? Por exemplo, ele garantiu igualdade de direitos a uma parcela dos moradores da Nova Holanda. Quem era a Nova Holanda? O Brasil, tá? Nova Holanda era o novo território holandês fora da Holanda, tá certo? Era a Nova Holanda. E ele organizou, por exemplo, o funcionamento dos engenhos. Porque, por exemplo, quando os holandeses invadiram o Brasil, muitos senhores de engenho ficaram temerosos. Então, muitos, por exemplo, venderam os engenhos, muitos abandonaram, muitos tocaram fogo no próprio engenho, temendo a invasão holandesa. Então,
ele vai ter a ideia agora de restabelecer, de restaurar o funcionamento dos engenhos no Brasil. Então, por exemplo, ele vai emprestar dinheiro, o governo da Nova Holanda, no caso o Brasil, vai emprestar dinheiro a antigos senhores de engenho para eles reconstituírem o seu patrimônio, né, para que a produção açucareira não pare aqui no Brasil. Ele vai realizar várias reformas urbanísticas, né? Por exemplo, vai haver a construção de palácios, de bibliotecas, de escolas, de tudo, tá? Porque Maurício de Nassau ele vai se preocupar em trazer muito da cultura holandesa aqui para o Brasil. Então isso vai se aplicar nos mais diversos setores da sociedade, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa que a gente deve dar ênfase no período holandês do Brasil é o surgimento das primeiras imagens do Brasil, né? Por exemplo, vão ter dois artistas extremamente significativos que vão registrar o cotidiano brasileiro. Por exemplo, um cara chamado Frans Post, né? Frans Post ele era holandês e ele foi contratado pelo governo da Nova Holanda para, por exemplo, fazer pinturas paisagísticas, né? Então ele foi um cara que pintou bastante. Podem pesquisar aí no Google as pinturas de Frans Post, tá certo? Ele vai pintar muito a questão da natureza brasileira, né? A questão das paisagens, das casas, das matas e tudo mais, né? Outro cara chamado Eckhout, ele vai retratar muito a imagem dos povos nativos aqui do Brasil, né? Então ele vai, por exemplo, pintar os povos separando por etnia. Por exemplo, o Tupinambá ele pinta de um jeito, né? Tal como buscando se aproximar ao máximo da realidade. Então, esses caras aí vão trazer as primeiras imagens do Brasil, tá certo? Só que vai acontecer um fenômeno conhecido como insurreição pernambucana, que é uma insurreição, pessoal, uma revolta que vai acontecer no atual estado de Pernambuco, né? Na província de Pernambuco, que consistia o quê? Vamos lá, no ano de 1640 acontece o final da União Ibérica, tá certo? Então quer dizer o quê? Que a União Ibérica ela vai chegar ao fim, porque essa união entre Portugal e Espanha não vai ser permanente, tá bom? Então, através desse fim da União Ibérica, o Portugal ele volta a ser um país autônomo e vai o quê? Restaurar os laços que ele tinha com a Holanda, tá certo? Então, quando há essa restauração de laços, muitas das indeferências, né, causadas pela Espanha vão chegar ao fim. Então ele vai voltar a fazer tratados com a Holanda. Só que o que acontece? Vai haver uma crise muito grande com o comércio do açúcar. E essa crise do comércio do açúcar acontece justamente pelo fato de o Brasil passar por alguns fatores endógenos, né, dentro dele mesmo, né, que vão ser o quê? Inundações, secas, epidemias, vários incêndios vão contribuir para que haja uma queda na produção do açúcar, tá bom? Então quer dizer o que também? Que o preço do açúcar vai cair no mercado mundial, porque os holandeses, eles vão deixar o quê? Não só de produzir apenas no Brasil, mas eles também vão produzir em larga escala fora do Brasil. Então o que? Vai haver uma concorrência muito grande que o preço do açúcar vai cair, tá certo? Então vai haver o quê? Um aumento muito grande também, por conta dessa redução aqui dentro do Brasil, vai haver um aumento muito grande das dívidas dos senhores de engenho, porque devido aos prejuízos naturais do Brasil, eles acabam não tendo dinheiro para pagar as dívidas contraídas na época do governo de Maurício de Nassau, tá certo? Então, sem dinheiro para quitar as dívidas, eles planejaram insurreição. Planejaram insurreição. Os senhores de engenho queriam expulsar os holandeses da capitania de Pernambuco, tá certo? Então eles pegam dinheiro com os holandeses, acabam não tendo dinheiro para pagar e agora acabam se insurgindo, querendo botar eles para correr da capitania de Pernambuco, tá certo? Esse fenômeno é conhecido como insurreição pernambucana. E outro detalhe que a gente não pode esquecer é a questão da Guerra dos Mascates, tá? Os mascates eram quem? Os comerciantes, né, os ricões, os grandes empresários que estavam no Brasil naquela época, tá certo? Então o que é que acontece? Após a chegada dos holandeses, por exemplo, na cidade da capitania de Pernambuco, Recife passa a se desenvolver, porque inicialmente a capitania, a vila que mais gerava lucro, que mais estava em esplendor, era justamente a vila de Olinda, né? Olinda era muito próspero. Não sei se vocês já foram para Olinda no carnaval em outra época, mas tem
Olinda era extremamente poderosa. E Recife atualmente é a capital de Pernambuco, né? Significa o quê? Que houve um grande desenvolvimento, mas durante muito tempo não se tinha todo esse desenvolvimento. A partir do período holandês, Recife vai ganhar escola, vai ganhar palácios, vai ganhar bibliotecas, vai ser construído até um porto no Recife. E através de todas essas construções vai haver uma grande valorização de Recife, tá certo? Aí vai chegar até um tempo que Recife vai se tornar a maior força econômica da capitania de Pernambuco, ultrapassando a própria Olinda. E quando isso acontece, os olindenses, né, a galera lá de Olinda, contraem dívidas com os recifenses, tá certo? E eles acabam não querendo, por exemplo, pagar essas dívidas. Muitos acabam não podendo também. E os recifenses vão adquirir tanto poder que vão agora querer uma emancipação da vila de Recife de Olinda. Ou seja, eles queriam o quê? Que Recife fosse autônomo, virasse uma vila autônoma. E sendo autorizada a formação da vila de Recife, haveria também acompanhado com isso a formação de uma Câmara Municipal, ficando assim Recife independente de Olinda. Então, os recifenses vão encaminhar uma carta ao rei de Portugal, ele vai conceder a permissão para que haja separação e os olindenses vão se revoltar contra isso e não vai permitir que isso aconteça. Ao não permitir, os recifenses, claro, vão reagir e vão construir praças, pelourinhos, símbolos de independência, tá? Então, quando isso acontece, por exemplo, os olindenses vão tramar uma revolta que vai fazer com que Recife seja invadido, ou seja, 1000 pessoas vão sair de Olinda, vão invadir Recife, vão matar muitos dos mascates, que eram os grandes comerciantes lá de Recife, e isso só vai mudar quando um novo governador de Pernambuco vai favorecer os recifenses e vai mandar prender e vai deportar para Portugal os revoltosos lá de Olinda, tá? Então essa guerra entre os grandes poderosos, por exemplo, vai ser chamada de Guerra dos Mascates, que vai acontecer lá dentro do próprio território do atual Pernambuco. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, aula sobre o capítulo 14, tá certo? Então vão aí respondendo todas as atividades do capítulo, fazendo anotações, fazendo resumos, porque, claro, a aula ela não substitui a tua anotação, beleza? Então, pessoal, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau!